Uma das perguntas que mais me fazem é sobre como ser fiel na vida devocional. As pessoas normalmente começam um período devocional, uma vida de oração, esse desejo por buscar, orar, conhecer ao Senhor, mas elas não têm sucesso nisso, ou por não sentirem resultado, por não sentirem a presença de Deus ou Deus falando com elas, e a maioria das pessoas talvez desista no caminho. E eu gostaria de, nos próximos vídeos agora, falar de 4 princípios básicos que vão te ajudar a ser fiel e produtivo na sua vida devocional. Talvez a primeira e a mais importante delas é uma coisa chamada constância. Normalmente as pessoas começam a sua vida devocional, a sua vida de oração, depois de serem impactadas por um livro ou por um seminário, um congresso, um retiro, e elas voltam com esse desejo de buscar o Senhor, de ter uma vida constante de oração, mas elas desistem ao longo do caminho por uma série de motivos. Muitos se decepcionam por não saber exatamente o que fazer por um período longo, outros por não sentirem a presença de Deus, outros por se distraírem demais, talvez, no tempo devocional. E eu acredito que a primeira base para se construir uma vida devocional é justamente essa coisa chamada constância. A primeira coisa que eu quero desmistificar para você é que, independente de quanto tempo você esteja orando, você leve uma vida devocional, eu acredito que a constância sempre vai ser um desafio. Eu comecei a orar com mais ou menos 16 anos e logo eu passei a orar pelo menos 4 horas por dia. E eu amo isso, isso faz parte da minha vida, eu faço isso há muito tempo. Na maioria dos dias eu vou dormir já pensando no tempo que eu vou ter com Deus no dia seguinte, eu vou dormir empolgado, pensando em fazer meu chimarrão, em poder sentar num lugar e buscar a presença de Deus, ler as Escrituras, ler um livro, meditar nas coisas do Senhor. Mas mesmo fazendo isso por 30 anos, existem alguns dias em que eu acordo e a última coisa que eu tenho vontade de fazer é gastar tempo em oração. Às vezes eu quero dormir mais, ou eu gostaria de fazer qualquer outra coisa, assistir televisão. Então eu acredito que não existe esse lugar aonde não vai ser um desafio mais você orar e ser fiel nisso, ser fiel na sua vida devocional. Então, mais uma vez, o primeiro princípio é a constância. Quando eu tinha mais ou menos 16 anos, eu li um livro que mudou a minha história. Esse livro aqui, do Larry Lee, chamado Nem Uma Hora. Então ele escreve esse livro baseado no texto onde Jesus está no Monte das Oliveiras e ele pede para seus amigos orarem com ele. E eles estão tomados de sono e Jesus chega para eles e diz: nem uma hora vocês conseguem vigiar comigo? E esse livro realmente foi muito marcante, foi o livro que me levou a começar uma vida devocional. E chega uma hora nesse livro que o Larry Lee ele lança um desafio. Ele diz: olha, eu desafio você a orar pelo menos 2 horas por dia e você vai perceber que no final de um ano você é uma pessoa completamente diferente. Eu lembro que eu com 16 anos, muito empolgado, sanguíneo, eu olhei para isso e falei: 2 horas por um ano, isso é muito. Eu falei: olha, eu vou orar pelo menos 4 horas por dia e eu vou resolver isso em 6 meses. E foi realmente o que eu comecei a fazer, comecei a orar pelo menos 4 horas por dia. Isso depois ainda eu li a Bíblia, muitas vezes gastava mais tempo que isso em oração. E o Larry Lee fala de 3 fases da oração e eu passei por todas elas. Então ele diz o seguinte: olha, quando você começa a sua vida de oração, essa é a primeira fase, você não está com vontade de orar, você não tem o hábito de orar, mas você descobriu que isso faz parte da vida cristã, que todo crente precisa orar e se relacionar com Deus. Então a primeira fase é a obediência. Normalmente essa fase que você até entra muito empolgado no seu quarto, você fecha a porta
e você fala, Deus, eu vou orar 4 horas por dia, foi o que aconteceu comigo. Então você começa a orar e você ora por você ora pela sua família, você ora pelo seu pastor, você ora pelos seus pais, você ora pela esposa que você quer ter um dia, e quando você olha no seu relógio, passou 15, 20 minutos, e essa é a primeira vez que a ficha cai, e você fala, meu Deus, o que eu vou fazer aqui por 4 horas? Mas quando você permanece fiel nisso, em separar esse tempo para Deus, e você consegue ser estável nisso por um período de tempo, eu acredito que isso varia de cada um, você entra na segunda fase da oração, que é o hábito. A grande verdade é que todos nós vamos sempre desenvolver algum tipo de hábito, e esses hábitos podem ser bons ou maus. E a vida devocional, a oração, ela precisa ser um hábito construído. Então vai chegar uma hora que não vai mais ser tão difícil você acordar para orar, ou você ficar acordado até mais tarde para orar, você separar aquele tempo para Deus, você está habituado com aquilo. E quando você permanece fiel e constante no hábito, você entra no terceiro nível da oração, que é o que ele chama do deleite da oração, o prazer da oração. E de repente um dia você vai entrar no seu quarto, fechar a porta, e você não vai mais olhar para o seu relógio, você vai pensar, ah, meu Deus, eu preciso orar 4 horas. Mas você vai olhar para o seu relógio e vai falar, puxa, eu só tenho 1 hora, eu só tenho 2 horas, eu só tenho 3 horas para orar. Eu gostaria de poder ficar mais tempo nisso. Então, a oração, ela é uma construção. Eu passei por todos esses níveis e por toda essa experiência. Então, eu acredito que muitas vezes o que diferencia uma pessoa da outra não é o que ora ou como ora, mas é justamente a constância. Muitas pessoas, em algum momento, quando elas não estão sentindo a presença de Deus, quando a sua oração parece que não passa do teto, ou quando você está cansado e você passa por alguns dias assim, as pessoas tendem a desanimar e parar de fazer. E é nessa hora que uns se diferenciam dos outros, justamente pela constância e fidelidade. Eu costumo dizer que a maioria dos nossos dias não são sobrenaturais. A maioria dos nossos dias são naturais, mas é justamente a nossa fidelidade e disciplina nos dias naturais que tornam os dias sobrenaturais possíveis. Então você pode entrar no seu quarto e você pode orar e parece que a sua oração não passa do teto, parece que Deus não te ouve, você não sente nada, não existe nenhuma experiência sobrenatural, mas quando você permanece fiel, de repente, Deus vai voltar a falar, você vai voltar a sentir a presença de Deus, você vai ter experiências sobrenaturais. Por quê? Porque como qualquer outro relacionamento, o relacionamento com Deus é uma construção. E, mais uma vez, eu gostaria de desmistificar essa ideia de que se você for muito fiel, se você fizer isso há muito tempo, sempre a glória de Deus vai vir no seu quarto. Isso não vai acontecer. A gente gostaria que a nossa vida fosse constante e linear. Não só a nossa vida, como também a nossa vida espiritual não é assim, não é sempre linear. Então vão existir dias mais difíceis, vão existir dias, eu entendo até que Deus escolhe entrar em silêncio, porque o silêncio de Deus, ele tem seu propósito, ele nos edifica, ele trabalha a nossa fé, a nossa fidelidade. Mas a primeira coisa que você precisa entender, talvez você não consiga a qualidade devocional que você gostaria, talvez você não gaste o seu tempo exatamente como você gostaria, talvez você não consiga orar todo o tempo que você gostaria, mas a minha primeira dica para você é permaneça constante e fiel. A palavra de Deus fala que aqueles que o buscam precisam crer nele e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, quando nós entramos na presença de Deus, nós teremos a nossa recompensa. Lá em Mateus 6,6, Jesus diz, olha, quando você for falar com o Pai, você entra no seu quarto, você fecha a sua porta e ele faz 2 promessas. A primeira é que Deus vai estar com você no secreto.
e Ele vai te ver. Ele diz, fecha a tua porta e fala com teu Pai que te vê em secreto. Então, toda vez que você entrar no seu quarto para estar com Deus, Ele vai te ver. E depois Jesus diz, e Ele te recompensará. Então, existe uma recompensa de buscar o Senhor. E, na verdade, a maior recompensa que nós podemos receber é Ele mesmo. É termos intimidade, relacionamento com Deus, revelação da sua pessoa, de quem Ele é, do seu caráter, porque a Bíblia fala que nós somos transformados de glória em glória. A verdade é que a presença de Deus, a glória de Deus, ela nos transforma. Então você quer ser fiel na sua vida devocional? Primeira coisa, persista, continue, permaneça, mesmo quando você está cansado, mesmo quando parece que nada está acontecendo, permaneça. E uma hora você vai experimentar algo muito especial. E eu garanto para você que mesmo quando você não sente, o seu relacionamento de intimidade com Deus está sendo construído. Deus nos dá muitas coisas. Deus nos dá graça, favor, bênção, dons, talentos, mas existe uma coisa que Deus não nos dá, que é justamente a intimidade. Nós precisamos construir isso junto com Ele. Então, esse é o primeiro princípio e nos próximos vídeos a gente vai falar de mais 3. Deus te abençoe.